Gênesis capítulo 49. Eu vou pedir ao Arley para projetar aí o texto. De preferência, Arley, coloca na NVI, Gênesis 49, nós vamos ler a partir do versículo 8. Nós estamos 49 de Gênesis, versículo 8. Nós estamos numa sequência quase no final do livro de Gênesis. Nós estamos vendo as bênçãos de Jacó para os seus filhos. Na última mensagem que nós ministramos, nós falamos sobre Rubens, sobre Simeão, sobre Levi. E hoje nós falaremos exclusivamente sobre Judá. Essa bênção é uma bênção profética, que não diz respeito apenas ao filho de Jacó chamado Judá, mas à sua posteridade. O texto nos diz exatamente o seguinte: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira. Irmãos, não foi combinado. A mensagem programada para esta noite estava justamente em Gênesis 49, e nós estamos vendo aqui profecia sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquele que é conhecido como Domingo de Ramos. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Amém? Os irmãos conseguem ver Jesus Cristo nessa profecia? Sim ou não? Em várias partes. Eu vou pedir que deixe o texto na tela a partir do versículo 8, porque nós vamos expor do versículo 8 até o versículo 12, mostrando o alcance além dos dias de Judá. Jacó estava no seu leito de morte, não se levantaria mais, estava com 147 anos de idade, estava morrendo na terra de Gósen, no Egito, ao lado de toda a sua família. Ele desceu para o Egito a convite do seu filho José, e autorizado por Deus, mesmo o filho lhe chamando, antes ele foi consultar ao Senhor para saber se poderia sair de Canaã
a terra das peregrinações de Abraão e de Isaque. Abraão, seu avô, Isaque, o seu pai. Jacó peregrinou durante muitos anos em Canaã, tinha promessa de Deus que seria o herdeiro daquelas terras, mas Deus não lhe permitiu morrer em Canaã. Deus o levou com toda a sua família, com filhos, com netos, adentrando no Egito, e ali ainda passou mais 17 anos, chegou com 130 anos, estava agora chegando no final de sua vida, com 147 anos de idade, jovem, né? Jovem. Deus nos abençoe, que nós cheguemos nessas idades também. Eu já disse aqui, em uma mensagem anterior, que quando Jacó tinha 91 anos de idade, ele gerou José. Era um homem saudável. Que Deus abençoe nosso PH. Que todos os homens do nosso PH sejam também saudáveis. Pois bem, estava agora com 147 anos, no capítulo 48 havia abençoado os filhos de José, Efraim e Manassés. E no capítulo 49 ele começou abençoando todos os seus filhos, de um por um, começando do mais velho até o último. Falou para Rubens, falou para Simeão, falou para Levi, e os 3 primeiros foram repreendidos. Nós pregamos sobre isso a semana passada. E agora chegou em Judá, o filho número 4. Um filho que no passado também tinha cometido erros. Basta ler o que está escrito em Gênesis 38. Nós pregamos sobre isso aqui. O incesto de Judá com Tamar, a sua nora. Ele poderia ser tido como alvo da justiça, mas isso é surpreendente, porque a palavra de Deus nos mostra a graça de Deus sobre a vida daquele homem. Não é pelo que ele era, não é pelo que ele fazia, não é pelo que ele merecia, mas era única e exclusivamente a unção de Deus na sua vida, a mão de Deus operando na sua vida. Deus lhe fez ricas promessas, Deus estabeleceu esse pacto com Judá para além dos seus dias, para além da sua vida, não por algo que ele merecesse. E nós enfatizamos isso porque nada nós merecemos diante de Deus. Certa ocasião, eu transmiti para um colega uma mensagem de final de ano, desejando para ele as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conceda um ano de muita paz, que Deus abençoe sua família. Ele disse: ô Jorge, para ser sincero, eu só quero que Deus me dê o que eu mereço. Pobre coitado, não sabe o que está dizendo, porque se Deus me der o que eu mereço, eu serei fulminado, exterminado de imediato. Todos nós merecemos a morte, merecemos, mas recebemos a vida como um dom gratuito de Deus. Todos nós merecemos a condenação, mas recebemos a salvação e a promessa de entrada no céu pelo sangue de Jesus Cristo. Todos nós merecemos desgraça e perdição, merecemos, mas recebemos por sua infinita graça e por sua infinita misericórdia, perdão de pecados e vitória sobre o mal. Não é pelo que você faz, não é pelo que você merece,
mas é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, executada e exercida sobre a sua vida. Quando eu leio esse texto, a primeira lição que eu tiro nesse texto, eu vejo a graça de Deus. Como é que começa o texto? Diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. O que significa isso? Vai dominar povos. Os filhos de seu pai, quem são os filhos de seu pai? Os seus irmãos. Se curvarão diante de você. Deus está colocando Judá numa posição de preeminência, em prioridade. Ele está elevando Judá acima de seus irmãos. Um pecador. Um incestuoso. Mas como nós mostramos em 1 João capítulo 1, versículo 7, não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Algumas vezes nós somos os juízes da vida alheia, e nós nos lembramos dos erros que alguém cometeu, do pecado que alguém cometeu, e aí muitas vezes nós temos uma memória muito boa. Passa tempo, passa ano, e a memória lembra o que o fulano praticou. Mas nós cometemos dois erros. Primeiro erro, nós nos lembramos do pecado do fulano, nós nos esquecemos dos nossos próprios pecados. Segundo erro, nós nos lembramos do pecado do fulano, mas nós não sabemos o que Deus fez naquela vida, transformando aquele coração, perdoando os seus pecados, mudando a sua personalidade. Deus operou na vida de Judá. Deus operou na sua vida ao longo dos anos, ao ponto de agora, no leito de sua morte, Jacó, profeticamente, falar para os dias futuros. E observem, irmãos, a mensagem aqui aponta para Jesus Cristo. Judá, seus irmãos o louvarão. Nós temos aqui um trocadilho de palavras, porque Judá e Erudá significa literalmente louvor. E quem há de ser louvado não é Judá. Quem há de ser louvado não é o homem. Quem há de ser louvado não é a pessoa, a carne e o sangue. Quem há de ser louvado não é o mortal. O texto vai além, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é dessa tribo, da tribo de Judá, descendente de Judá, e Ele é louvado no céu e na terra. Nós estamos hoje em Maceió. Nós estamos louvando não Judá, mas nós estamos louvando Jesus Cristo. Nesse mesmo momento, tem irmãos nossos reunidos lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Brasília, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, até na Coreia do Norte, escondidos, mas conseguem. E eles estão também louvando a Jesus Cristo. E esse nome é o nome que merece ser louvado lá no céu pelos anjos, aqui na terra pela igreja, e é temido pelos demônios. Quem não o louva, o teme. É melhor louvá-lo. O texto diz: Judá, seus irmãos o louvarão. Essa mensagem profética tem um duplo cumprimento. Ela se cumpre num primeiro momento com a ascensão da monarquia
através do rei Davi. Davi foi homem escolhido por Deus para governar Israel. Durante 40 anos governou as 12 tribos de Israel, e ele era da tribo de Judá. Deus está dizendo que é dessa tribo que ele trará os seus governantes. E ele repete isso a partir do versículo 9, no versículo 10 também. Davi governou durante 40 anos as 12 tribos, o seu filho Salomão governou durante 40 anos as 12 tribos. Nos dias de Roboão, o neto de Davi, o reino foi dividido. A tribo de Judá não se apartou da descendência de Davi. Jerusalém continuou sendo governada pelos descendentes de Davi. Roboão gerou Abias, que gerou Asa, que gerou Josafá, toda essa linhagem, uma só dinastia, desde Davi até o último rei de Jerusalém, cujo nome foi Zedequias. Todos até 586 a.C., todos descendentes do rei Davi, todos da tribo de Judá. Não havia outra tribo. A mensagem profética estava sendo cumprida. A mão esteve sobre o pescoço dos seus inimigos. Dominaram povos, dominaram os edomitas, dominaram os amonitas, dominaram filisteus, venceram hititas. Os filhos de seu pai se curvarão, porque outras tribos passaram a ser dominadas por Jerusalém. Não houve, até então, outro governante que se levantasse. No reino do norte, 10 tribos que terminaram sendo dissolvidas e levadas para cativeiro em 722 pelos reis da Assíria. E toda a história posterior do povo de Israel se perpetuou na tribo de Judá. O último rei foi Zedequias. De Zedequias 586 até hoje, nós não temos um outro descendente de Davi no trono de Jerusalém. Mas, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas 1 e versículo 32. Vem cá, Ide, lê aqui para mim esse texto, na tua Bíblia. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Está falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. O anjo Gabriel está anunciando para Maria: Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele é o fiel cumprimento, volta a mensagem, ele é o fiel cumprimento dessa mensagem profética. Foi perpetuado, Gênesis 49, por favor. Foi perpetuado esse governo espiritual e foi perpetuado. Jesus Cristo é chamado de filho de Davi. Jesus Cristo é o herdeiro da promessa da realeza. E eu lhes digo, irmãos, como diz o texto de Lucas 1:32 que foi lido, o seu reino não terá fim.
O reino de Davi durou 40 anos. O reino de Salomão durou 40 anos. O governo espiritual de Cristo jamais acabará. Versículo 9, você pode projetar para mim, por gentileza? Em Gênesis 49. A mensagem profética continua nesses termos. Judá é um leão novo. Não é um leão velho. Não é um leão doente. Não é um leão sem disposição para correr. É um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Caçou. A mensagem aqui aponta para essa cena. O leão correu atrás de uma caça, dominou a caça, matou a presa. E depois disso o que ele faz? Está saciado. Não está mais esfomeado. Como um leão, ele se assenta. Deita-se como uma leoa. Agora veja a pergunta retórica. Quem tem coragem de acordá-lo? Ele é um leão forte e que ninguém tem coragem de desafiá-lo. Quem é esse leão? Eu estou lendo Gênesis 49, versículo 9, e vou lhe convidar agora para ler Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Para você entender quem é esse leão que ele está falando nesse texto, que ele está profetizando nesse texto. Vem cá, Ide, de novo. Lê esse texto aqui para a gente. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, e desatar os seus 7 selos. A quem se refere, igreja? A pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Gênesis 49, versículo 9, está dito que Judá é um leãozinho. Leãozinho que não pode ser desafiado. É um leão forte. Quem poderá dele se aproximar para acordá-lo? Quem vai incomodá-lo? Quem vai mexer com ele? Aqui em Apocalipse nós lemos, ele é o leão da tribo de Judá. Venceu para abrir os selos. Venceu para abrir o livro. É o leão vitorioso sobre os seus inimigos. Quem tem coragem de acordá-lo? Jesus Cristo, o nosso supremo pastor, Jesus Cristo, nosso grande Deus, Jesus Cristo, nosso grande Rei, está acima de todas as forças humanas, espirituais e naturais. Nada, absolutamente nada, se iguala ou está acima do seu poder. A linguagem metafórica desse capítulo 49 é uma metáfora mesmo. E nos ensina mais ou menos o seguinte: o leão é forte, não mexa com ele. Jesus Cristo é forte e não perde batalhas. Jesus Cristo é forte e não conhece pecado que não possa ser perdoado. Jesus Cristo é forte e não conhece doença que não possa ser curada. Cura depressão? Amém. Cura mal de pânico? Amém. Síndrome de pânico? Amém. Cura coração?
Amém. Curou o meu, me deu um novo. Jesus Cristo é forte e não conhece problemas financeiros na sua vida que não possam ser ultrapassados. Quem tem coragem de acordá-lo? Quem tem coragem de desafiá-lo? Quem desafia esse leão não será bem-sucedido na sua vida. Esse leão é amigo da igreja, é protetor da igreja, mas ai de quem ele se torna inimigo. Ele é o leão da tribo de Judá. Versículo 10, por favor. O cetro não se apartará de Judá. Cetro nos lembra um instrumento usado pelos reis, símbolo de poder, símbolo de autoridade. E o texto aqui é claro: a tribo de Judá nunca deixará de ter o cetro, o poder real. O cetro não vai se apartar de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Os descendentes de Judá seguirão essa dinastia até a pessoa de Jesus Cristo, lá em Lucas 1:32. Agora veja, até que venha aquele a quem ele pertence. O cetro permanecerá com Judá até que venha aquele a quem o cetro pertence. E a ele as nações obedecerão. O texto é profético e aponta para o nascimento de Cristo como rei, como descendente de Judá, como detentor do poder. O poder pertence a ele, a autoridade pertence a ele, o louvor pertence a ele. E no final o texto nos diz que as nações o obedecerão, as nações o acompanharão, as nações estarão com ele. Jesus Cristo era judeu, Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, Jesus Cristo foi criado em sua primeira infância no Egito, depois sua adolescência em Nazaré, a sua fase adulta percorreu os desertos da Judéia pregando o evangelho. Durante a sua vida toda, Jesus nunca andou mais do que 300 quilômetros. As idas e vindas de Cristo, as distâncias dentro do território de Israel, na sua infância para o Egito, depois no seu ministério até Tiro e Sidom, lá em cima no norte. Lembram da mulher Ciro-fenícia, de Mateus capítulo 14? O ministério de Cristo foi um ministério desenvolvido basicamente dentro do território de Canaã. Mas quando ele ressuscitou, ele autorizou os seus apóstolos, os seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, por todo o mundo. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, todas as nações. Quando ele estava no Monte das Oliveiras, pertinho de ascender aos céus, pertinho de subir para o Pai Eterno, as suas últimas palavras: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até o bendito Bentes, até os confins da terra.
Você acha que quem estava lá em Jerusalém, no primeiro século da era cristã, sabia que existia Brasil? Jamais sabiam disso. Em 1500, os portugueses começaram a adentrar nesta terra. E em 1557, o Evangelho penetrou aqui no Brasil. Missionários enviados por João Calvino, aqui, em 9 de março, fizeram o primeiro culto das Américas. Dia 21 de março, fizeram a primeira Santa Ceia das Américas. No mesmo século, poucos anos depois de Cristóvão Colombo, poucos anos depois de Pedro Álvares Cabral, o Brasil começou a ser alcançado pelo poder do Evangelho. E o texto nos diz, Gênesis 49:10, a ele as nações obedecerão. Hoje, o nome de Jesus Cristo é louvado e engrandecido em todos os países da terra. Alguns, como o nosso, com liberdade religiosa, outros com perseguição. Mas mesmo entre os países onde há perseguição religiosa, o nome de Jesus tem alcançado vidas. Não é fácil ser cristão na China. É diferente de ser cristão no Brasil. Mas a China hoje passa por um grande avivamento. E a igreja de Cristo na China está crescendo. Em algumas partes, clandestinamente. Em algumas partes, longe dos olhos do governo. Mas o Evangelho está atingindo aquele país imenso de mais de 1 bilhão de chineses. A ele as nações obedecerão. A Coreia do Norte com seu regime fechado, o mundo islâmico, com alguns países onde é crime mudar de religião. No mundo islâmico, Jesus está atingindo famílias e pessoas. No Timor-Leste, onde está a irmã do diácono Fred, lá na Ásia, ela esteve conosco aqui o ano passado, dando seu testemunho. Lá no Timor-Leste, o nome de Jesus também vem atingindo pessoas. Aqui no Brasil, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua casa, que o nome de Jesus seja glorificado e a ele as nações obedeçam. Ainda nesse versículo 10, eu quero fazer uma outra observação. Você tem aí uma tradução diferente dessa, a tradução Almeida atualizada. Projete para mim, Arley, por gentileza, a outra versão. É uma palavra que vai aparecer nesse texto que também aponta para Jesus Cristo. Diz assim: o cetro não se arredará. Arredar é apartar, tem o mesmo sentido da outra tradução. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés. Quer dizer, o poder real permanecerá com a tribo de Judá, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Siló, na outra tradução, que nós acabamos de ministrar, diz, até que venha a quem ele pertence. Existe de fato aqui um jogo de palavras lá na língua hebraica, que tem dado origem a esses dois tipos de tradução. Mas Siló foi o primeiro grande acampamento de Israel quando adentrou em Canaã.
a arca permaneceu ali. A arca da aliança aponta para Cristo. A terra de Canaã, a terra do repouso, depois da conquista, quando eles instalaram o tabernáculo e colocaram a arca da aliança em Siló, eles pensavam que era o cumprimento dessa profecia. Porque Canaã, para eles, seria agora o repouso. Siló é uma expressão que na língua original fala de repouso, de descanso. Quem é o nosso descanso? Lembram de um texto onde Jesus diz isso? Como é que ele fala? Vinde a mim, todos vós que estáis, e eu vos... Você está cansado? Está oprimido? Jesus é o descanso para a sua vida. Eu recebi com muita tristeza essa semana a notícia de um colega que lutava contra um mal psicológico. Colega de trabalho, conhecia ele já há muitos anos e não resistiu e já não está entre nós. Jesus é o teu descanso. Independentemente do problema que você vive, independentemente da dificuldade que você atravessa, Jesus é o teu descanso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te dê a paz. Versículo 11, volte para a NVI, por gentileza, no versículo 11. Ele amarrará o seu a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Irmãos, esse texto foi escrito por Moisés, relembrando a profecia dita por Jacó. Jacó está vivendo nessa época aqui mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo. Isso não é coincidência. Isso é cumprimento fiel da palavra de Deus, o que prova, que demonstra e que evidencia que esta palavra é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Em Mateus capítulo 21, nós vamos encontrar Jesus entrando em Jerusalém. A sua entrada triunfal, pessoas estendendo ramos pelas ruas. Jesus entra em Jerusalém pela última vez, sua última entrada. Ele já tinha ido e vindo várias vezes, mas este domingo foi a sua última entrada. E ele não entrou num cavalo branco. Ele não entrou em um carro puxado por animais. Ele não entrou como César entraria, como Pilatos entraria, como Herodes entraria, mas ele entrou em cima de um jumentinho. Cumprimento fiel da palavra de Deus. Lavará no vinho as suas roupas. O que é que o vinho representa? Na Santa Ceia, ele diz: este é o sangue da nova aliança. Nesse vinho, a roupa de Cristo foi lavada. Ele apanhou, ele foi torturado, e a sua roupa ficou manchada de sangue. A
até na cruz do Calvário, no sangue das uvas. Olha a figura de linguagem: as suas vestimentas serão lavadas. Não havia sobre o corpo de Cristo parte alguma que não estivesse agora coberta de sangue. Cristo sangrava na cabeça, Cristo sangrava nas mãos, Cristo sangrava nos pés, Cristo sangrava nas costas, toda a sua roupa estava embebecida no sangue, não no sangue de Judá, mas no sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. E é nesse sangue, e é por meio desse sangue, que nós temos a vitória em nossas vidas. Versículo 12, e nós nos encaminhamos para o final. Seus olhos serão mais escuros que o vinho. Não é olho morto, é olho vivo. E seus dentes mais brancos que o leite. Isso fala de saúde, fala de pureza, e fala de olhos vivos. Me lembra a visão que João teve lá no Apocalipse, no capítulo 1, na ilha de Pátimos. Quando ele se voltou para olhar quem falava com ele, ele viu Cristo glorificado. E disse que ele tinha os olhos como chama de fogo. São os olhos que tudo veem. São os olhos que penetram na nossa alma, que vasculham o nosso passado, que perscrutam o nosso íntimo, que sabe perfeitamente bem o que eu fiz hoje à tarde e até o que eu pretendo fazer amanhã de manhã. Ninguém se esconde dos olhos do Senhor, porque os seus olhos são escuros como vinho, brilham como o sol, mas os seus dentes são brancos, são puros. Ele é santo, ele não tem pecado, foi tentado, mas sua santidade sempre foi preservada. Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus, Jesus Cristo, nosso santificador, Jesus Cristo, nosso glorificador. Só Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós estamos aqui, neste domingo, e nós dizemos a Ele, e somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Não aos homens, não a outras entidades, mas somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que este rei, que este cetro na sua mão, este cetro poderoso, alcance a sua vida, alcance o seu lar, alcance a sua saúde, alcance a sua alma, alcance todo o seu ser em todos os sentidos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e me permita orar por você. Pai de amor, Santo e soberano Senhor dos exércitos, nesta hora, Senhor Deus, eu te peço uma bênção especial para todos esses irmãos que nos escutam. Nós pregamos, Senhor, sobre a bênção de Judá, que se cumpre fielmente na pessoa de Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos, ó Senhor, porque Tu és o leão da tribo de Judá. Tu tens o cetro nas Tuas mãos, o poder está nas Tuas mãos, não está nas mãos de homens. O verdadeiro poder, Senhor, não está nas mãos dos executivos deste mundo, não está nas mãos dos juízes deste mundo, não está nas mãos dos legisladores deste mundo, mas o verdadeiro poder, o cetro, ali está escrito, jamais sairá da tua mão.
e nós cremos nisso. E nós invocamos o teu nome, nós louvamos o teu nome e te pedimos, ó Pai, protege a tua igreja, protege o teu povo, abençoa as nossas famílias, abençoa estes irmãos que nos escutam, em nome de Jesus. Amém.